tarde, companheiros da Causa Operária TV e da Rádio Causa Operária. A gente começa mais um podcast O Mundo em uma Hora aqui no nosso canal. Podcast hoje estreando com um formato diferente. 4 pessoas em uma sala de Google Meet. Isso aí. Vocês já ouviram aí a Adriana, direto de New York. Olá, companheiros. Com a gente. E aí, Adriana. E aí temos também direto de Damasco, Bashar al-Assad. Não, tô brincando. Thiago Assad, nosso companheiro que está aqui no Brasil. E o famoso César Antônio Chenhot Cataldo Júnior, também conhecido como César Chenhot, para os mais íntimos, que sempre esteve aqui comigo no podcast e agora vai falar um pouco menos do que ele costuma falar, porque temos mais pessoas aqui para falar. Então, César, você já veja de resumir as suas falas aí. Não, beleza, vou tentar ser mais comportado. Bom, companheiros, já vamos falar então sobre o nosso tema Paraguai. O Paraguai, ele vem sendo desestabilizado aí por manifestações populares contra a catástrofe humanitária a qual está sendo conduzido o país pelo governo do Mário Abdo Benítez. O país tem 7 milhões de habitantes e mais de 3 mil pessoas já faleceram por coronavírus, né? Uma coisa impressionante. A Venezuela, por exemplo, tem 33 milhões de habitantes. Eu sou ruim de matemática, acho que é quase 5 vezes mais habitantes, e teve pouco mais de 1.000 mortos por coronavírus. O Paraguai tem 7 milhões e 3 mil mortos por coronavírus. E aí o povo não aguenta mais isso daí, né? Inclusive fazendo o que os brasileiros deveriam fazer, o que o PCO está propondo aí, manifestações, mobilização, porque só assim a gente derruba os governos golpistas, que inclusive a gente vai falar aqui, o governo do Mário Abdo Benítez é um governo golpista, né, de continuidade do golpe de Estado de 2012. César, eu sei que você quer falar, cara, fala aí. Então, essas manifestações, né, elas começaram aí na semana passada. Eu acredito que nós estamos gravando no domingo, né? Então é retrasado. Foi no dia 5, né? Foi no dia 5, exatamente. Eu dei boa tarde pro pessoal, meu. Aí ele já entrega. O cara já entrega, né? Eu não atualizei no meu horário na cabeça. Mas, enfim, as mobilizações começaram aí justamente por conta da crise do coronavírus no país, né? O governo, assim, logo de cara, já demitiu aí o ministro da Saúde para ver se isso dava uma melhorada no clima, né? Uma coisa até interessante da gente pensar, porque às vezes aqui a esquerda pequeno burguesa fica lutando aí contra ministros do governo Bolsonaro, né? Demite o Pazuello, demite outro ministro qualquer, aí vai um ministro e fala alguma coisa mais fascista, que todo mundo sabe que todos eles são fascistas, mas algum deles deixa isso claro, então o pessoal pede para demitir ele e não consegue nada, né? Mas um dia de mobilização já foi assim, suficiente para o governo demitir o ministro da Saúde lá no Paraguai. As mobilizações continuaram, né? O pessoal pedindo aí o fora Mário Abdo, e aí ele colocou todos os ministros à disposição, trocou os ministros aí para tentar fazer uma demagogia e continuar no governo, né? Preciso lembrar aí, como o Vasco disse, esse governo que é um governo golpista, o governo do Partido Colorado, partido da ditadura aí, paraguaia, né? Partido que é da direita, tradicionalmente da direita paraguaia, e é responsável por uns 10 golpes de Estado aí no Paraguai, um número bem grande de golpes de Estado, que é o Partido Colorado. Desde 1945 no poder, né? Só não teve no poder na época do Fernando Lugo, em 2008. Então, Exatamente. Que justamente, né, o cara ficou aí por quatro anos,
e o Fernando Lugo e foi derrubado aí justamente por esse partido, o Partido Colorado, né? A gente está vendo também uma coisa, o César lembrou a questão da troca de ministros, que só troca figuras, na verdade, né? Uma coisa muito parecida com o que está acontecendo no Brasil também, o Paraguai está vivendo uma situação onde o coronavírus está impulsionando uma crise que, como a gente está destacando aqui, ela já é bem antiga, na verdade. O Vasco colocou aqui o número de mortos, a gente tem que lembrar que em toda a América Latina, em todo o mundo no geral, mas sobretudo nos países atrasados, esses números eles são muito duvidosos. O Paraguai, por exemplo, tem aqui, eu estava verificando o último balanço de sexta-feira, 111 mil testes para cada 1 milhão de habitantes. Uma coisa que a gente tem que contextualizar, porque o Brasil, por exemplo, que não testa ninguém, é reconhecido isso, tem 133 mil testes, quer dizer, tem muito mais controle sobre a situação da pandemia aqui, nessa desgraceira generalizada que é pública e notória que a gente vive, né, do que lá. Aí você junta isso com uma economia que estava no ano passado, retrocedeu algo em torno de 7,5%. Então, você tem uma pressão aqui gigantesca atuando sobre a população, né? E aí a saída demagógica aqui do regime para tentar se manter acaba sendo parecida com o que o Bolsonaro fez para apaziguar o movimento estudantil, que a gente viu bastante isso, né? Aquela troca de ministros, né? Para tentar minimizar aqui um pouco o tamanho da crise, que é gigantesca lá. E a população nas ruas trouxe, apesar da toda a crise, eles tinham falado que tinham 4 mil vacinas e depois da manifestação eles anunciaram a compra de 1 milhão de vacinas, né? Então, para a gente ver, para o brasileiro e americano aqui também, ver que dá certo, né? E as ruas é o único jeito da gente fazer essa pressão de volta. A água bate na bunda, né? A água bate na bunda, o cara consegue fazer todos os milagres possíveis e impossíveis, né? Agora tem que continuar pressionando para elas realmente existirem, né? Esse 1 milhão de vacinas e serem aplicadas. Vamos ver. Isso daí que você falou é interessante porque, assim, as mobilizações no Paraguai tão grandes, né? A gente viu aí as imagens, quem não acompanhou, só dá uma olhada, procurar aí no Google as fotos das mobilizações. Na TV, pô, faz propaganda da sua TV, a gente tem vídeo aí. Na COTV também, né? Principalmente na COTV, no Diário da Causa Operária, ou então adquirindo aí o seu Jornal da Causa Operária, você vai ver fotos aí das mobilizações, mas ainda assim, as mobilizações que já estão bem radicais, elas não conseguiram aí garantir a vacinação para todo mundo, né? Como você disse, eles conseguiram aí 1 milhão de vacinas, 1/7 da população paraguaia, né? Eles precisam ainda radicalizar mais e exigir mesmo a derrubada do presidente, que é praticamente um Bolsonaro do Paraguai, né? Interessante você ter falado isso, exatamente, porque o Mário Abdo, né, ele é do Partido Colorado, o partido aí da burguesia paraguaia, né? O Partido Colorado é impressionante. Talvez na América Latina seja o partido aí que mais tempo ficou no governo, né? Só saiu do governo, se eu não me engano, com a eleição do bispo de esquerda, o Fernando Lugo, né? E foi o partido da ditadura, né? O partido do Alfredo Stroessner, que foi um dos ditadores aí mais longevos da América Latina. O Stroessner, acho que o César, embora ele seja chileno, ele deve ter alguma informação sobre isso, inclusive porque o Stroessner deve ter sido muito parecido com o Pinochet. O Stroessner, por exemplo, na época da ditadura dele, o cara era um fascista tão declarado que uma das principais avenidas de Assunção se chamava Avenida Generalíssimo Francisco Franco, né, que só faltava dar o nome do Hitler da avenida, né?
Então... Eles receberam, né, gente que trabalhou com Hitler, o Mengele, o povo da Gestapo, eles foram todos se refugiar lá no Paraguai. E o Mário Abdo é filho de um secretário do Stroessner. Para continuar, além dele ser amigo do Bolsonaro, ele das eleições, ele nunca renunciou à ditadura. Ele fala aquele discurso que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, que a ditadura trouxe prosperidade. Inclusive, a gente pode trazer aquela história da Itaipu, né? Que a Itaipu foi construída com os governos ditadores do Paraguai e do Brasil, e o Mário Abdo e o Bolsonaro resolveram renegociar o contrato, tentando impor uma dívida maior de 200 milhões de dólares para o povo paraguaio. Engraçado, né? Engraçado que a ditadura trouxe tanta coisa boa para o Paraguai que a única coisa que fizeram, que foi em parceria com o governo brasileiro, que foi Itaipu, não deu merda nenhuma pro Paraguai, né? Uma vez eu conheci um paraguaio há muitos anos aqui, o cara ele era... Você sabe, todo mundo aqui sabe que quando tem uma mercadoria barata, né, o pessoal fala que foi feita no Paraguai. Só que o cara me falou assim, a gente sabe que é mentira, é feito na China e né, passa pelo Paraguai. O cara fala, o Paraguai não produz nem prego. Você vê como o país é um país totalmente falido, né? E a ditadura militar paraguaia, que eles nos mostrem, né? Onde que fez algum avanço para o Paraguai. O Paraguai é um dos países mais pobres da América do Sul, né? E a ditadura depois do Haiti. Nem a Itaipu, né? Nem a construção da hidrelétrica, o Paraguai ajudou. O Paraguai não tinha condição financeira para ajudar o Brasil. Ele simplesmente fez alguns acordos ali de compra de energia, tipo, cobrando altas taxas pela utilização energética do Paraguai, tipo, só que ele surfou na onda de ter supostamente construído uma hidrelétrica, né? Vou falar aí, Sade. Não, um indicador também disso que a gente está falando, né, de como que funciona o grau de atraso que o Paraguai foi submetido por esses regimes. Ainda hoje, essa usina de Itaipu mesmo que a gente está falando, ela produz cerca de 106 milhões de megawatts, e a maior parte disso fica com o Brasil, mas da parte que vai para o Paraguai, isso já é bastante, no acordo firmado pela ditadura, né? A parte que ia para o Paraguai já era mais que suficiente para todas as necessidades do país inteiro. Ela fornecia, na verdade, 175%, atendia 175% da demanda energética do Paraguai. A gente vê como é um país que ainda tem uma etapa um nível de atraso assim, econômico, uma coisa gigantesca. 50% do PIB do Paraguai vem da agricultura. A agricultura também responde por 90% das exportações, quer dizer, é um grande latifúndio mesmo, porque, inclusive, 1% dos latifundiários paraguaios são donos de mais de 77% das terras do país. Exatamente. Isso que eles falam. Historicamente, inclusive, o Paraguai é considerado aí um dos países mais desiguais da América Latina, né? Se não o país mais desigual da América do Sul, pelo menos, né? E essa coisa do desenvolvimento é tudo mito mesmo, né? Desculpa, Adriano. Não, outro setor que virou monopólio, né, com a ditadura, os latifundiários ficaram fortes, o capital internacional, os empresários e o oligopólio da mídia, né, que teve um papel muito grande na hora de fazer o impeachment do Lugo, como aqui no Brasil a mídia totalmente apoiou e não só a mídia e o Supremo, né, o Judiciário. Igualzinho no Brasil, a gente tem a desigualdade social, o governo militar, que eu estava vendo um documentário da BBC sobre o governo militar do Paraguai, e é muito absurdo o jeito, é um documentário dos anos 70, da época da ditadura, e
o nome, deixa eu pegar o nome é o Alan Wicker. Ele fala que o Paraguai é um país atrasado, que o único jeito de desenvolver é através da força. Então, essa mentalidade colonizadora que existiu no Brasil, existiu no Paraguai igual, e que desenvolve essa desigualdade, né? E termina com o Fernando Lugo, em 2008, tentando lutar contra fazer reforma agrária, que não conseguiu, tentando trazer justiça social. Ele foi deposto justamente como foi no Brasil, pelo golpe da mídia, do judiciário e dos partidos da direita. Num processo também muito escandaloso, nesse sentido, igual da Dilma, né? Porque deve ter sido, acho que, eu não lembro agora de um caso onde a pessoa é acusada de uma coisa e tem 48 horas para responder, né? Foi impeachment relâmpago, né? Foi mais escandaloso que o da Dilma. Impressionante mesmo o caso do Fernando Lugo, né? Porque engraçado, porque os latifundiários, né? Os caras, o Assad, ele falou aqui, o Paraguai é um grande latifúndio, né? O que significa, portanto, que o país não tem indústria, né? E se o país não tem indústria, a burguesia é muito fraca, né, no Paraguai. Mas, ao mesmo tempo, a classe operária também é fraca, e logo a esquerda também é fraca. O que possibilitou o impeachment relâmpago do Fernando Lugo, orquestrado pelo imperialismo e feito pelos latifundiários, né? Porque os latifundiários, eles organizaram toda a farsa do golpe no Paraguai, que começou com o famoso massacre de Curuguati, né? Pegaram lá numa fazenda, assassinaram ali camponeses, né? E isso daí foi feito por milícias dos latifundiários, pela polícia, tudo. E deram um jeito de colocar o Fernando Lugo lá, um bispo. O cara não tinha como o cara ser mais conciliador, pacifista do que o Fernando Lugo, representante da esquerda mambembe do Paraguai, né? E aí falaram As terras eram de um cara do partido era presidente do Partido Colorado, já tinha sido, que eram as terras onde aconteceu o massacre. Mas eles limparam... Exatamente. Durante a ditadura, o Stroessner distribuiu as terras para alguns amigos, né, do exército. Tipo, o pessoal do alto escalão foi ganhando terra no Paraguai para fazer plantação, né? Tipo, o partido é como se o Partido Colorado fosse o dono das terras no Paraguai. A gente fica pensando, será que foi o caso assim deles terem ficado pela primeira vez na história, terem se sentido, latifundiário se sentiu mal por ter matado o camponês pobre, e aí a culpa é do Lugo, né? Tá bom. A culpa é do Lugo, né, deles. Eles mandaram 300 policiais em cima de 60 camponeses. Foram 17 pessoas mortas, 11 sem terras e 6 policiais. Eu me lembro, na época do impeachment, né? Teve até uma certa manifestação, uma certa mobilização popular em Assunção ali, mas muito desorganizado, porque o partido do Fernando Lugo, né, é a Frente Iguaçu, é uma espécie de frente ampla paraguaia, né? E aí a classe trabalhadora é fraca, a esquerda, por sua vez, é fraca também, conseguiu pela primeira vez na história do país um governo de esquerda, que caiu assim de uma maneira tão fácil. E aí não houve, tudo bem, na época ali, quando os governos da América Latina ainda eram governos de esquerda, nacionalistas, né, só o governo do Manuel Zelaya em Honduras que havia caído, os governos de esquerda protestaram tudo, falaram que iam enviar notas de repúdio contra o golpe, mais ou menos isso daí, né, como a gente vê o pessoal fazendo na Câmara dos Deputados. E o Lugo caiu e não aconteceu nada. E não houve nenhum movimento contra o golpe. Pelo contrário, entrou o Horácio Cartes, que o próprio nome já indica, né? O cara era um cara membro aí do cartel mafioso. Nossa,
tinha até a garganta, até a goela dele estava cheia de podre, de escândalo. O cara foi presidente do Paraguai. E a Frente Iguaçu aceitou na boa isso daí, participou das eleições seguintes, isso aí, vamos lá, vamos ganhar as eleições pelas instituições, muito parecido com a esquerda pequeno-burguesa aqui no Brasil, e em outros lugares também. E aí, obviamente que não conseguiram ganhar a eleição, se eu não me engano já foram realizadas 3 eleições e a esquerda só tomou no toba lá no Paraguai. E com aí, denúncias de fraude, né? então, lógico, os caras estão no meio de um golpe de Estado, né? Deram o golpe e é que nem aqui no Brasil, em Honduras, tudo. Não vão largar o... E a esquerda acreditando, né? Impressionante. Ganhou um carguinho no Senado, o Fernando Lugo, ele ganhou, foi senador, legal, posou para foto, a Frente Iguaçu não fez nenhuma mobilização dos trabalhadores e a gente está agora aqui numa situação dessa, que os trabalhadores paraguaios, eles estão passando por cima da esquerda, que é totalmente imóvel no país. Isso daí que você falou fica bem escancarado, né? Porque o Horácio Cartes, ele era aí o cara mais rico do Paraguai, né? Os caras nem disfarçaram, pegaram assim, o maior milionário do país e botaram na presidência, nem para disfarçar, pegar um cara um pouco mais pobre, né? Tipo, falar, não, fala que você estudou, sei lá, no MIT, que é importante fazer reformas. Não, pegaram o cara mais rico e pronto. Não, é que a gente não é xenófobo nem nada. Para você ver qual é o nível do país, né? Qual é o nível da política do país, da burguesia paraguaia. Ela faz... veja o golpe como foi. Os caras chegaram lá, prenderam os camponeses, massacraram os caras, depois no dia seguinte já estava outro presidente ali, que era um mafioso total, um corrupto, um cara que seria... Se ele saísse do Paraguai para qualquer país, se ele fosse lá para Zâmbia, ele seria preso, sei lá. Você vê como que tá a situação, como que é a situação decadente, deprimente aí do Paraguai, da esquerda, da direita, da burguesia. Eu acho que principalmente a esquerda, assim, que talvez devesse ter uma responsabilidade maior, e isso traz para o momento atual, porque esse mesmo Cartes, ele volta agora nessa crise que está se desenvolvendo no momento, a ser uma figura de destaque, porque ele também, a esquerda paraguaia, ela fez isso naquele momento, né? Aceitou a crise. E agora, segundo acompanhando pela imprensa, não é a melhor fonte de informação, mas algumas coisas interessantes estão aparecendo, porque o partido do... como que é o nome mesmo? Aquele do vice lá do Lugo. Partido Liberal Radical Autêntico. Isso. Esse aí já está... A população foi para as ruas agora exigir foi para a rua manifestar toda a insatisfação com o regime político, né? E a crise que se abriu no governo fez com que esse Partido Liberal procurasse o Cartes de novo, para tentar emplacar o impeachment do presidente, do Mário Abdo, porque a política do Paraguai, assim, ela é uma coisa muito... A gente vê que ela é uma coisa muito ainda... a gente, obviamente, não falamos isso com a conotação moral, mas entender que a influência da esquerda pequeno-burguesa provoca um atraso político muito grande, né? A ponto dessas manifestações agora, elas estarem acontecendo sem nenhum partido chamar. A população está se organizando pelas redes sociais, porque não existe ação dos partidos. Aí, quando o partido vai fazer alguma coisa, é isso. Eles vão para os corredores lá do Congresso para chamar o golpista para dar um golpe. Mais ou menos como se a gente tentasse chamar alguém ligado ao Temer, né? Tentasse eleger alguém ligado ao Temer dentro da Câmara. Né? Porque o Cartes era tipo o Eduardo Cunha, do Paraguai, né? O cara, raposa, nossa senhora. Agora, o Mário Abdo, né, que a gente não falou ainda, mas só agora que eu notei, né? O Bashar estava até meio assim, esperando se ninguém falava. Também é primo, né, Bashar? Mário Abdo, né? Lá da região, né? Aí ele já tinha sofrido um processo de impeachment, né? Na só própria questão de Itaipu, que a Adriana
citou, né, que foi criada na época da ditadura militar brasileira e paraguaia, mas em 2019 foi pego ali num escândalo, né, do Mário Abdo, acusado de os acordos que o governo dele estava fazendo sobre Itaipu beneficiarem apenas o governo brasileiro, já do Bolsonaro, né? E aí ele abriu uma crise muito grande no governo paraguaio. Se eu não me engano, teve ministros que renunciaram, tudo. Uma parte da imprensa estava também puxando de entreguista. Isso, chamando ele de entreguista, pedindo inclusive impeachment. Chegou a ser protocolado, se eu não me engano, um pedido de impeachment também, mas não deu em nada, né? Porque isso Acho que caíram 5 no governo. Isso. Mas para você, e naquela época, a esquerda também não fez absolutamente nada. Ela estava se aliando aí com o Horácio Cartes, com o Partido Liberal, tudo mais, para ver se conseguia salvar o regime, só tirando o Mário Abdo para colocar outra pessoa. Ela não mobilizou nada. Inclusive, nos últimos anos no Paraguai, quando a gente ouve alguma notícia de que teve alguma mobilização, tudo, geralmente por parte dos camponeses, né? O Bashar falou aqui, chamando ele de Bashar já. O Abdo é descendente de libanês. Aí, você vê, o Assad nosso é sírio-libanês também, presidente da Síria, inclusive, uma honra estarmos aqui junto com ele. Mas os camponeses, né, que saíam nas ruas do Paraguai nos últimos anos, em alguns protestos, para você ver como o país é agrário, atrasado, né? A esquerda não mobiliza os trabalhadores na indústria, que já são poucos, né? Mas de qualquer forma, são os mais importantes do país, porque em qualquer país, né, embora os camponeses, mesmo nos países atrasados, sejam a maioria, a classe trabalhadora, industrial, operariado, né, é a classe mais consciente, mais independente da burguesia. No entanto, a esquerda paraguaia, né, por ser muito atrelada ao regime, ela não mobiliza, ela não busca mobilizar, né. Uma das coisas que mais me deixaram com raiva nesse documentário imperialista que eu vi sobre o Paraguai foi uma frase do cara que ele fala que a população tem um hábito conveniente de obedecer a qualquer ordem. Eu acho que o povo tem que mostrar que isso não existe. A gente tem que se revoltar. O Paraguai... É o que está mostrando agora, né? É o que eles estão mostrando agora. Por ser um país muito pobre, um dos mais pobres da América Latina, acho que só está atrás do Haiti, fica difícil a conscientização das pessoas, a reação. E a ditadura lá, a gente tem que lembrar que ela começou 10 anos antes do Brasil, em 54, e só terminou depois, em 89. E enquanto isso... E mais ou menos ainda, né? Porque o Partido Colorado continuou, né? Você vê como nessa... Continua até hoje. Tirou o Stroessner lá, que era muito bicho feio, né? Que não dava mais para continuar. O cara era pedófilo, o cara já era outro nível, né? Então não dava para... Oficialmente são 495 pessoas mortas e 19 mil torturadas. Tem uma mulher no documentário que fala assim, o Stroessner trouxe a igualdade entre homens e mulheres. As mulheres foram torturadas igualzinho os homens. Não teve diferença nenhuma. Feminista. Não, tô brincando. O Stroessner foi considerado aí, na época, o principal ditador da América Latina no combate à esquerda, no combate ao comunismo, né? Ele foi o primeiro chefe de Estado a visitar o Pinochet no Chile. Só por isso a gente já viu o nível do cara, né? E como o Vasco disse aí, ele era pedófilo, né? Ele tinha, inclusive, um harém com crianças, com mulheres. Eu li hoje uma coisa, assim, aberrante, de que ele gostava de meninas até no máximo 15 anos, pois elas ainda teriam os ossos não eram duros. Nossa Senhora. Mais um para a nossa listinha de capitalistas pedófilos. Não, mas é importante lembrar, você tem ainda um histórico aí do Stroessner, ou não, César? Não, comigo aqui não tem. Mas então é importante lembrar o seguinte, vocês podem procurar aí na imprensa que o Bolsonaro já elogiou várias vezes o Stroessner, assim como o Pinochet. Exatamente.
o próprio imperialismo deu um suporte enorme para o Stroessner, só que quando se tratou de derrubar o líder da Líbia, que o Gaddafi, eles praticamente surgiram aí com várias provas de haréns também, de supostos estupros, né? Um negócio assim que é meio estranho porque existe pouquíssima informação, a imprensa imperialista que conseguiu encontrar alguma coisa ou outra, mas no caso do Stroessner, isso daí simplesmente passa por debaixo do pano. Foram 35 anos aí. Nossa, o celular toca bem agora. Sigam aí. Vamos seguir aí, porque... Vai lá, Bashar, fala aí. Eu não só lembrei a frase do Moro, né? Não vem ao caso quando se trata dos aliados do imperialismo, né? Pois é, isso é impressionante, como que mostra os impeachments dos governos no nosso século, feitos pelo judiciário, mostra essa tradição da ditadura, né? Que faz esses julgamentos sem provas, com a mídia por trás, fingindo que existe uma seriedade e passando essa impressão de que o processo é válido, e o único jeito de lutar contra isso é a população na rua, não tem outro jeito. E nessas manifestações, né, desde a semana retrasada, é interessante, porque as manifestações não começaram assim tão grandes, né? O primeiro dia de manifestação foi no dia 5, numa sexta-feira, né? Que tinha algumas centenas de pessoas ali e foram em Assunção até a frente do Congresso, né? E houve uma repressão, né? Bala de borracha, jato d'água, bomba de gás lacrimogêneo da polícia, que em todo lugar é uma polícia assassina e fascista, né? E que com esses manifestantes, algumas centenas apenas, já ficou assim né, totalmente amedrontada, e o próprio governo já começou a balançar, né? A gente viu aquelas imagens da polícia com a bandeira branca, né, durante as manifestações. Isso, o ministro da Saúde renunciou logo em seguida, né? E depois outros ministros, como o ministro da Educação, a ministra da Mulher e o chefe de gabinete da presidência também foram demitidos. Isso daí no segundo dia de manifestações, quando era pouca gente ainda nas ruas pedindo a renúncia do Mário Abdo. Para você ver como o governo é um governo muito, muito frágil, né? Chega lá, 100, 200 pessoas na frente do Congresso, são espancados pela polícia. E mesmo assim já tem ministro que renuncia, 3 ministros que são demitidos, né? Mostra que o governo é muito frágil. Imagina se fosse uma manifestação mesmo violenta, grande. Isso daí o pessoal ia fugir do país no primeiro voo, né? Pessoal, os golpistas paraguaios, né? Eles têm demonstrado aí que eles não são de nada assim, eles são muito, muito medíocres. E aí, mesmo sem a esquerda mobilizar, a população tentando se mobilizar, ainda, tudo bem, o país está desestabilizado, mas a gente tem que considerar que não são, assim, centenas de milhares de pessoas nas ruas do Paraguai. Tudo bem, o país é pequeno, mas não é tanta gente como poderia ser. E o governo já está quase caindo, já abriu uma crise gigantesca, ministros foram demitidos, outros se demitiram, iniciou-se um processo de impeachment contra o Mário Abdo, promovido pela própria direita, né, no Congresso paraguaio. Existe uma pressão na imprensa, assim como existiu no episódio anterior que a gente falou de Itaipu, quando ele também sofreu um processo de impeachment, né? Então, uma coisa interessante é que isso daí revela a fragilidade dos governos golpistas da América Latina. O Paraguai é só o exemplo assim mais escancarado, né, mais radical da fragilidade, porque algumas centenas de pessoas saem na rua, já desmonta o governo, né?
Especialmente nesse momento de crise, né, que tá sendo, já vem de antes, mas está sendo impulsionado ainda mais pelo coronavírus. Aqui eu não consegui achar na minha pesquisa se eles têm algum programa de assistência social, mas o negócio é que a situação está muito feia lá também, e a gente está vendo isso mesmo, a desintegração do regime. Eu conversei com alguns conhecidos que tinham lá, eles falavam também que não era, eles reportaram isso também, que não é só a questão, teve o colapso da saúde pública, que é uma coisa gigantesca lá, para os padrões paraguaios, né? Mas não tinha remédio, né? Não tinha remédio, não tem leito, não tem nada. A população tem não tem absolutamente nada sendo feito, e a população empobrecendo. Foi dito aqui com a conhecida que eu tenho lá que existe ainda também o problema dos empregos públicos, que depende de indicação de político, que são os únicos que pagam alguma coisa, porque a maioria lá não paga nada. Então a população está sendo cada vez mais empobrecendo cada vez mais, e aí junta tudo, né? Todos os ingredientes assim possíveis. A única coisa que falta mesmo, a gente vê a falta que faz um partido de esquerda mais dedicado mesmo aos interesses populares, porque você vê que mesmo uma esquerda muito moderada como a da Bolívia conseguiu colocar o país em convulsão, né? Até promovendo aqui, até forçando a reeleição do MAS, mas no Paraguai a gente não vê um movimento parecido, né? Existe uma explosão da população, mas não existe uma capitalização política mais decidida, no sentido de pôr abaixo esse regime que, como o Vasco colocou aqui, é muito fraco, muito. Não, a esquerda paraguaia é tão frágil que uma parte dela, já sem saber o que fazer diante da paralisia da esquerda, pegou em armas, foi fazer a luta armada, que é o Exército do Povo Paraguaio, o EPP, né? Que é uma meia dúzia de pessoas ali, abnegadas, tudo, porque veem ali que de um lado você tem ali o representante da esquerda no país é um bispo, então você já vê que o negócio não está muito fácil para eles, né? E aí os caras vão para o campo ali para pegar em armas para fazer alguma coisa, meia dúzia de cara com umas pistolas, né? E mesmo assim, isso daí já causa também um temor no governo paraguaio. Tem presos políticos que são do EPP, né? Inclusive, aqui no Brasil, nos últimos anos, teve tentativa de refúgio, mas os governos golpistas do Brasil, aqui do Temer e do Bolsonaro, principalmente, extraditaram esses guerrilheiros para o Paraguai, né, mostrando como os golpistas paraguaios são uma ditadura que persegue, né, adversários políticos, mas foi o que eles encontraram, porque a esquerda ali é muito paralisada, né, e agora, né, parece que depois de quase 10 anos, né, depois de 9 anos aí de golpe de Estado no Paraguai, a população começa a se mover ali, tentando passar por cima da paralisia da esquerda, que é uma esquerda totalmente integrada no regime paraguaio, como eu disse, né, os caras da Frente Iguaçu tentam todas as manobras institucionais para eleger congresso, o cara elege senador e não tem um programa de luta contra o golpe, muito menos de mobilização da população. Eu tenho um clipezinho aqui do pessoal gritando até que renunciem. Deixa eu ver se toca. Para que renuncie. Ou hasta que renunciem, né? Você vê, e o Paraguai, aí o Assad falou, né, questão sanitária, é um dos países aí que menos investe em saúde pública em todo o continente, né? Tá à frente só da Guatemala e da República Dominicana, que são países também muito pobres. A Guatemala, inclusive, com aquele desastre humanitário, né? De centenas de milhares, né? De cidadãos aí tentando atravessar a América Central para chegar aos Estados Unidos, porque o imperialismo no país ali fez um estrago gigantesco. E é a mesma coisa no Paraguai.
né? O governo do Paraguai, ele desde o golpe de Estado de 2012, ele tem se destacado por ser um dos que vem aplicando aí com maior rigor o programa neoliberal, né? As privatizações, tudo, da indústria do país que já era praticamente inexistente, né? E também da própria questão do campo, né? E é um país totalmente dominado por latifundiários e pelo imperialismo. Então, é uma degradação total do país. Eles falam que na época da ditadura, 60% do orçamento ia para o exército. E que aí educação e saúde ficavam sem nada, né? E as ditaduras imperialistas vieram para isso, né? Para impor esse governo neoliberal, né? Não, fala aí, Bashar. Não, só destacar, né, a tendência mesmo, né, quando num país que já foi historicamente tão expropriado quanto o Paraguai, né, é você ter uma burocracia ainda mais encarniçada, né, o setor militar da burocracia, principalmente, né, eles acabam tendo uma prevalência ainda muito maior do que mesmo para os nossos padrões a gente consideraria normal, né, que aquilo também não é dos melhores. A gente vê uma força muito grande do setor militar e de outras burocracias como a judicial, mas na medida que temos uma indústria, temos uma economia de uma certa forma não, nós temos efetivamente uma economia muito mais desenvolvida, né? Isso acaba se diluindo. Lá aparece muito esse problema do peso da burocracia sobre o resto do país, que está também, pelo que eu conversei aqui com conhecidos de lá, entre os elementos que estão levando uma radicalização da população. Porque o agronegócio é igual no Brasil, né? Eles mandam nos políticos, fazem as regras. É tão igual que tem os brasiguaios lá, né? Ah, tem? Quais os brasiguaios? São os brasileiros que compõem o setor latifundiário. E a outra semelhança que eu achei quando eu estava lendo sobre quais são as forças mais importantes, né? Que são os latifundiários, o capital internacional, e tem os narcotraficantes também, né? Que é muito semelhante. E como que os três, os latifundiários, os traficantes e os políticos estão sempre trabalhando juntos, né? Para manter a situação. O Assad, ele lembrou aí essa questão do país sempre ter sido, né, uma vítima do imperialismo. O Paraguai, algumas décadas após ele ter conquistado a independência, né, surgiu um governo curioso no país, né, o governo do Solano Lopes, que foi um governo que tentou aplicar uma política protecionista, né. Na época, meados do século XIX, os Estados Unidos ainda não haviam, né, surgido como grande potência imperialista mesmo na América Latina. Então, a grande potência que ainda dominava o nosso continente era a Inglaterra, né, o Império Britânico. E a política que tentou ser levada a cabo pelo Solano Lopes, essa política protecionista, ela impedia a navegação dos navios britânicos pela bacia do Chaco ali, pelos rios paraguaios, né? E ao mesmo tempo ele tentou, de uma certa maneira, até industrializar o país, né? Eletrificar o país, tentou dar um impulso aí própria indústria nacional paraguaia, tudo. Isso daí não podia ser aceito, né, pelo imperialismo britânico, porque os seus negócios, a Grã-Bretanha, o imperialismo, né, no século XIX, ele tentava abrir, né, os mercados aí que estavam fechados para poder vender os seus produtos, né, as suas mercadorias. E o Paraguai, o governo do Solano Lopes, era um empecilho para isso. E simplesmente o que a Grã-Bretanha fez foi iniciar uma guerra contra o país, que foi a famosa Guerra do Paraguai, né? Juntou aí Uruguai, Argentina e Brasil para esmagar aquele país lá, pobre e miserável Paraguai,
que tentou, né, um mínimo de independência e foi esmagado aí por 3 exércitos, né, a Guerra do Paraguai. Devido à Guerra do Paraguai, principalmente, uma parcela da esquerda latino-americana e brasileira mesmo, né, tem uma coisa que eu não sei como eles conseguiram desenvolver essa ideia de que o Brasil seria um país subimperialista, né? Justamente porque oprime os países vizinhos, porque o Brasil é a maior economia da região, o que não significa nada. O Brasil é um país totalmente oprimido pelo imperialismo. E as coisas que o Brasil faz contra os países vizinhos, não é porque o Brasil ele tem uma independência para fazer isso, mas o Brasil é um instrumento, né, do imperialismo contra esses países, assim como também, se o imperialismo conseguir, vai utilizar esses países como instrumento contra o Brasil, né? Então, o Brasil... O nosso atraso, né? Exatamente. Brasil, Argentina e Uruguai foram utilizados contra o Paraguai. E aí depois, para você ver como o Paraguai é um país mesmo meio, né, sem sorte, né? Nos anos 30, houve o imperialismo britânico de novo, as petroleiras britânicas, elas instigaram ali uma guerra entre o Paraguai e a Bolívia, né, a Guerra do Chaco, para que os dois países se degladiassem ali e ficassem enfraquecidos para as petroleiras britânicas entrarem nos dois países e roubarem os recursos naturais do Paraguai e da Bolívia. E logo depois, né, 15 anos depois, 20 anos depois, impuseram a ditadura do Alfredo Stroessner para manter esse controle, né? E hoje, nas últimas décadas, esse controle vem por meio do neoliberalismo, né, promovido aí principalmente pelo regime golpista desde 2012. A Guerra do Paraguai foi de 1864 a 1870 e foram 300 mil pessoas mortas no Paraguai, 100 mil brasileiros, 30 mil argentinos e 10 mil uruguaios. Então, 300 mil paraguaios para aquela época lá. Se hoje a população do Paraguai é 7 milhões, né? Naquela época a população do Paraguai era muito, muito menor. E 300 mil, se eu não me engano, isso daí dava cerca de 1/3 da população paraguaia da época, né? E depois, na época do Stroessner, foram 600 mil que tiveram que sair do país por perseguição política. Então, daí a gente vê por que é tão difícil a resistência, né? É um país muito, muito minado, né? De todas as formas. Já tem as dificuldades pelo fato de ser um país encravado. Isso estava num dos pontos da Guerra do Paraguai, porque o Paraguai buscava, de alguma forma, acesso ao mar. Mas ele não tem, né? E aí isso acaba sendo um empecilho também para o seu desenvolvimento. E aí você junta esses fenômenos aí totalmente políticos, né, ligados ao imperialismo, que colocam uma dificuldade, um empecilho muito grande no desenvolvimento do país e acabam minando qualquer possibilidade desse país se desenvolver, né? Sobretudo agora no contexto de um imperialismo mais desenvolvido. A gente, como lembrou o Vasco, durante a Guerra no Paraguai ainda era um processo que ainda se formava, mas agora já estamos falando do imperialismo mesmo, de uma etapa consolidada que coloca muita pressão aqui sobre o Paraguai, muito também, inclusive usando os países vizinhos, o Brasil, Argentina, Uruguaios, a Bolívia, né? E a gente vê que essa pressão, ela... Desculpa, continua, perdi meu... Só lembrar que aí mais ainda se torna necessária a luta política que a população paraguaia está desenvolvendo nesse momento para superar todo esse atraso que é político no final, mas também passa pelo problema da falta de um partido de esquerda mais revolucionário mesmo, porque é a única solução que salvaria o Paraguai. Evidentemente, o regime político colorado, né, basicamente estabelecido já desde os anos 50, teria que ser posto abaixo. Né?
as medidas que o Fernando Lugo estava tomando nem eram progressistas, assim, ele estava tentando, ele não conseguiu fazer nada da reforma agrária, ele estava tentando trazer um pouco de justiça social, não chegou nem perto do que o governo Lula, por exemplo, conseguiu no Brasil, né? E mesmo assim sofre o golpe em algumas horas. Então, justamente por isso sofreu o golpe em poucas horas, né, Adriana? Porque não era tão fraco, né, que não mobilizava a população e nem era pressionado, né, pela esquerda, pelos trabalhadores, tudo, e fazia um governo assim tão conciliador. Talvez depois da Frente Ampla Uruguaia, do Partido Socialista Chileno, tenha sido um dos governos assim mais Nutella aí da esquerda nacionalista latino-americana no último período, comparando com o governo Lula, comparando com a Cristina Kirchner, com o Maduro, com o Evo Morales, com o Correia, era um governo, assim, muito, muito, muito molenga, né, com relação a... Justamente por isso, porque a esquerda paraguaia, a Frente Iguaçu é uma frente ampla, né, ou seja, não tenta peitar a burguesia nem nada. E aí essa mobilização dos trabalhadores paraguaios, né, passando por cima, mostra também, tudo bem que ainda é pequena, tudo, mas já está desestabilizando bastante o país, mostra qual que é o caminho, né, a ser seguido, porque a gente está falando tudo isso do Paraguai, se tiver um paraguaio aqui ouvindo a gente, pode até ficar meio chateado, né, que se tiver algum paraguaio mais nacionalista aqui, a gente está falando que o país dele é um país atrasado, tudo, né? Mas, na verdade, o Paraguai é igual aos outros países da América Latina, né? Um país atrasado em que a esquerda não faz nada, né? A esquerda concilia com os golpistas, concilia com o regime político, né? E é um exemplo para a esquerda, para os trabalhadores brasileiros, né? Porque a esquerda brasileira é igual, né? E aí os trabalhadores paraguaios saem nas ruas aí pedindo o fora Benítez, né, passando por cima da esquerda, e é esse daí que a gente tem que fazer aqui no Brasil, né? Os paraguaios estão mostrando qual que é o caminho, assim como os chilenos mostraram também qual que é o caminho, os equatorianos mostraram também, né? Os bolivianos, antes da eleição do Luiz Arce, também se mobilizaram. Esse daí é o caminho, né? A mobilização dos trabalhadores, mesmo tendo uma esquerda muito fraca, né, ela é capaz de os trabalhadores, de maneira independente, né, conseguirem aí enfrentar a direita. E nessa luta, né, essa própria luta vai forjar uma nova esquerda paraguaia, né, uma esquerda ligada aos trabalhadores, né, diferente da esquerda que existe hoje, uma esquerda mais radical, né, de luta contra o golpe. É isso daí que a gente espera. E aí, para isso, a mobilização precisa, né, precisa continuar e precisa se radicalizar. Os trabalhadores paraguaios, eles não podem acreditar que o Horácio Cartes ele vai fazer alguma coisa, porque é a mesma coisa que o Temer, é a mesma coisa que aqui no Brasil a gente está mobilizado contra o Bolsonaro e chama o Temer para salvar a gente. Não tem sentido isso daí, né? Então, os trabalhadores paraguaios, eles têm que confiar nas suas próprias forças, né? Desenvolver aí a luta contra a direita golpista, derrubar o Abdo Benítez, e assim como aqui no Brasil a gente exige o fora Bolsonaro e todos os golpistas, né, nenhuma frente ampla, no Paraguai a situação é igual, né, fora Abdo Benítez e todos os golpistas, todos aqueles que deram golpe em 2012, nenhuma conciliação com esses caras. A gente não quer nenhum desses caras aí entravando a luta dos trabalhadores, nenhuma frente ampla. A Frente Iguaçu tem que se decidir, né, se está do lado da burguesia ou do lado dos trabalhadores, né? Então, o que a gente vê no Paraguai, a esquerda brasileira deveria entender, ó, os caras estão passando por cima das organizações, da burocracia, tudo. Se a burocracia sindical, a burocracia partidária da esquerda não se mobilizar, os trabalhadores vão passar por cima de qualquer forma, porque ninguém aguenta um governo golpista aí que mata milhares de pessoas, que não tem leito de hospital, que não tem vacina, que dá todo o dinheiro para os seus amigos e para os capitalistas, né, que não faz absolutamente nada para a população. E é exatamente a mesma coisa. Né? Oi? E tem lá seus bilionários, a gente vê o caso do Cartes, mas...
É uma desigualdade enorme. Bom, a Sobre gente isso, vai... O César voltou ainda depois de 2 horas aí sem falar nada. Peço perdão, porque além do celular, começou a passar um carro. Falar, né? Começou a passar um carro de som aqui que impossibilitava eu de abrir o microfone aqui. Não, mas só para isso daí que o Vasco falou, eu acho importante que o pessoal que se preocupa, né, com o pessoal que escuta aqui o podcast, se preocupa aí com os paraguaios, com a situação que os paraguaios estão vivendo aí, que é uma situação muito difícil, muito parecida com a nossa, né? O pessoal que se solidariza aí aos paraguaios, eu acho que a melhor maneira da gente ajudar os paraguaios nesse momento é justamente fazer uma luta contra o governo Bolsonaro aqui no Brasil e a favor dos direitos políticos do Lula, né? A gente derrotando o golpe de Estado, a gente fazendo uma luta contra o golpe de Estado aqui no Brasil, isso vai influenciar os trabalhadores paraguaios e vai enfraquecer aí o governo golpista do Paraguai e vice-versa também, né? A gente vê que o que acontece no Paraguai enfraquece o governo Bolsonaro e ajuda os trabalhadores brasileiros, né? Esse é o caráter, inclusive, internacionalista da classe operária, né? Então, pessoal que se sente solidarizado aí e triste pelo que acontece com os trabalhadores paraguaios, fazer o convite aí para o pessoal apoiar aí a luta contra o golpe, sair às ruas contra o governo Bolsonaro, que isso vai influenciar muito não só o Paraguai, mas toda a América Latina e todos os trabalhadores do mundo, inclusive. Uma consideração só rapidinha também que eu queria fazer, que a gente vê isso que o Vasco falou, por exemplo, da questão de como a gente está falando da esquerda paraguaia, mas a Revolução Cubana, por exemplo, não foi feita pelos partidos tradicionais, foi a própria população mobilizada, né, adquirindo experiências políticas com a mobilização que evoluiu a ponto de levar a cabo uma revolução nacional, né? Então, a população paraguaia com certeza tem mais condições até, talvez, do que Cuba para levar adiante essa mobilização que eles estão fazendo. E como o César colocou, nós aqui também temos, e temos até instrumentos melhores, porque temos o Partido da Causa Operária para orientar de maneira revolucionária o levante popular aqui no país. Os temas, as semelhanças chegam a ser impressionantes, né, da história do país, da ditadura, da tentativa do neoliberalismo de tomar conta, e as lutas, as demandas são as mesmas, pela reforma agrária, pelo salário, pela não precarização do trabalho. Então, eu acho que o caso do Paraguai, assim como de Honduras e de todos os países que levaram o golpe na América Latina, é a prova de que a gente está junto, tem que lutar junto e tem que denunciar o governo Bolsonaro e todos os governos da extrema-direita e lutar contra e dar poder para a população, só o governo operário pode resolver a situação desses temas que estão sendo discutidos. Isso aí, muito obrigado, Adriana Machado, Thiago Assad e César Chenhot, pelo podcast O Mundo em Uma Hora, mais uma edição aqui, que volta na próxima segunda-feira, às 15h, com mais uma discussão aprofundada, né, sobre um tema aí da atualidade internacional. Você pode compartilhar com todos os seus amigos, você que ouviu aqui e gostou com certeza do nosso podcast, pode compartilhar bastante aí com seus amigos o nosso podcast. Bom, muito obrigado a todos que ouviram, muito obrigado aos nossos companheiros aqui do podcast. A gente vai encerrando o nosso podcast. Até a próxima segunda-feira. Tchau.